Gostaria de saber o seguinte, você sabe o que é um AVC? Complicado, né? A gente quer saber como é que faz, quais são as causas, quais são os sintomas. E eu estou aqui, ó, com o Dr. Paulo. Prazer, doutor. Tudo Prazer. bom? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui com o Dr. Paulo Takeshi, é isso? Exato. Que é neurologista e vai contar tudo pra gente, né? O que a gente precisa saber com relação ao AVC, que é o acidente vascular cerebral. A princípio, nós gostaríamos já de perguntar para ele, o que é um AVC, doutor? AVC significa acidente vascular cerebral. E é até importante essa pergunta já de início, porque a gente vem ao longo desses últimos anos reforçando cada vez mais essa nomenclatura para que a população entenda exatamente de forma mais fácil como reconhecer. Até porque anteriormente era chamado como derrame, né? Então essa evolução ela é extremamente necessária e importante. Muito bom. E por que acontece? Como acontece? Quais são, assim, os sintomas, né, que acontecem? Bom, o AVC, ele acontece de dois grandes tipos, né? Nós temos o AVC isquêmico, no qual a artéria, ela oclui, ela interrompe a passagem de sangue, e nós temos o sangramento, onde nós temos aí um rompimento dessa artéria. Esses dois mecanismos, eles podem levar aos sinais e sintomas do AVC, que são alteração da fala, seja ela com uma dificuldade que o paciente pode ter para compreender, para falar, para repetir ou para nomear, isso se exterioriza dessa forma. Temos alteração motora, alteração sensitiva, alteração de coordenação, alteração da visão, dor de cabeça e tontura. Esses são os principais sinais e sintomas que podem aí se tratar de um AVC. E antes que todos os nossos telespectadores aí se preocupem com a questão da dor de cabeça e da tontura, porque é muito comum, né, entre os pacientes, é sempre importante dizer que é aquela dor de cabeça ou aquela tontura que não faz parte do dia a dia do paciente. Porque muitas vezes a paciente tem enxaqueca, de tempo em tempo ela tem uma dor que é típica, né? Então, isso tudo é mais tranquilizador, um tipo de dor de cabeça que o paciente já tem. Então, aqui a gente está falando de uma dor que foge do habitual e desses outros sinais e sintomas que acontecem de forma súbita. Isso é muito importante. Tem que ficar atento, né? Exatamente. E quais são os tipos, né? Os tipos de AVC que existem? Bem, os tipos, eles se enquadram principalmente aí em relação a eventos embólicos, eventos que fazem com que exista uma interrupção na passagem do sangue na artéria. Até para mais fácil entendimento, eu costumo falar isso muito no consultório, nos hospitais. A gente imagina aí uma mangueira, né? E uma mangueira que de repente ela tem ali uma obstrução, ou seja, não passa a água. É uma analogia aí para a gente pensar em relação ao AVC. Você tem a artéria, essa artéria ela entope, esse parênquima cerebral não recebe sangue. E a gente sabe que o cérebro, cada parte do cérebro tem aí as suas funções. E determinada função que fica sem esse suprimento sanguíneo acaba se exteriorizando como sinal e sintoma do AVC. E o outro, que é o rompimento da artéria, né? Isso pode ser por conta de um aneurisma, né? de uma malformação da artéria. Isso faz com que essa artéria ela venha a se romper e esse sangramento ele fica ali em volta do parênquima cerebral. Costuma ser mais grave, né, o acidente vascular hemorrágico do que o isquêmico. Por quê? Porque a gente tem que imaginar que a calota craniana, ela limita o espaço que fica dentro, que a gente tem 3 componentes, né, que são o cérebro, o sangue e o líquor. Se o sangue aumenta dentro desse espaço, isso faz com que outros neurônios também possam sofrer. Tá? Entendi. E assim, falando dos riscos, né? Quais são os fatores de riscos, né, de um AVC? É importante essa pergunta, até porque a gente já fala um pouquinho de prevenção, né? Os fatores de risco para AVC são a idade, quanto maior a idade, pacientes na terceira idade, né, principalmente. Nós temos o sexo, também uma tendência um pouquinho maior ao sexo masculino de ter o AVC. Nós temos fatores genéticos. Nós temos pacientes que têm pressão alta, diabetes, colesterol alterado ou mesmo cintura abdominal aumentada. Esses todos são fatores de risco aí que podem levar ao AVC. Associado também a sedentarismo, né? Falta de prática de atividade física,
tudo isso contribui para um risco maior de AVC. E aqui um detalhe muito importante. A gente já sabe há algum tempo que 90% dos AVCs são evitáveis. A gente consegue prevenir. E com todos esses fatores de risco que a gente acabou de passar aqui, né? É uma vida mais ativa, é uma atividade física aí com no mínimo 30 minutos, 5 vezes por semana. É uma alimentação aí que tem aí baixo teor de sal, né? Até menos de 5 gramas de sal por dia. Lembrando que um sachêzinho daquele tem 2 gramas já. E às vezes as pessoas acabam não levando isso em consideração. Todos esses fatores aí e principalmente tratar de forma adequada quem tem essas doenças, né? Essas doenças a gente sabe que aumentam o risco e se tratada de forma adequada, a gente consegue prevenir. A alimentação sempre está muito envolvida, né, com as questões de saúde, né, com as questões de evitar problemas de saúde, principalmente atividade física. Então é muito importante, né? A gente sempre está dando dicas para você do nosso programa de como se cuidar, do que você pode comer, né? De sempre estar fazendo uma atividade física, porque isso realmente faz com que as engrenagens aí do seu corpo funcionem de uma forma mais saudável, né? Agora me diz uma coisa, a gente já imagina qual seria a resposta, mas assim, existe algo antes de você ir para o hospital que você pode fazer, caso você sinta algum sintoma que você está tendo, um AVC? Excelente pergunta. Na verdade, nesse início, a gente não tem uma medida que vai fazer uma diferença muito grande. Mas nesse ponto, existem até uma série de trabalhos que falam sobre isso, é a questão do reconhecimento. Quanto mais rápido reconhecer e mais rápido esse paciente chegar no hospital, essa é uma doença tempo sensível. Quanto mais tempo eu perco, maior o número de neurônios que estão morrendo. Então, o que a gente não precisa tomar nenhuma medida específica, mas a gente precisa entender como chamar ajuda. Né? Eu aqui trago até, sempre nos treinamentos dentro do hospital, eu trago aquela tragédia que aconteceu ali na cabeceira do aeroporto de Congonhas, onde a equipe de resgate precisou de várias chamadas para conseguir entender simplesmente o que aconteceu. É a mesma coisa no AVC. Se eu não tenho um entendimento de que aquele sintoma pode ser um AVC, eu posso até conseguir ligar, mas eu não vou conseguir passar de forma adequada essa informação. Sim. E isso tudo leva um tempo maior, tá? Ou seja, assim que detectar, colocar esse paciente num lugar mais confortável possível, né? Porque muitas vezes ele acaba caindo em qualquer área, em qualquer região da casa, porque às vezes ele perde a capacidade e as funções neurológicas, algumas funções. Deixa ele rapidamente num lugar mais confortável, imediatamente ligar 192, conversar sobre qual que é o déficit, o que aconteceu com esse paciente para que essa ajuda seja mais rápida possível. Entendi. Olha, tem uma coisa que eu acredito que a maioria dos brasileiros, né, ou as pessoas do mundo, tem um certo receio, né? Já pensou você passar mal dentro de um avião? Eu já fiz uma pesquisa sobre isso e dependendo da distância, sempre tem uma rota, né? Se você está, por exemplo, de um país para o outro, que tem que atravessar o oceano, sempre tem uma rota de fuga que os aviões têm ali para poder parar caso aconteça algo do tipo. A gente só não sabe exatamente qual é o tempo que levaria para isso. Mas, por exemplo, se a pessoa sente um sintoma de que está tendo um AVC, uma dificuldade na fala, ou algum dos outros sintomas que você mencionou aqui, dentro de um avião, e ainda faltam algumas horinhas para chegar. A gente sabe que, como você disse, quanto antes chegar, melhor. Mas, sim, nesse caso, existe um preparo, será, dos tripulantes ali, dos comissários, para ter algum primeiro socorro? Ou o pessoal vai procurar um médico ali, ver se tem algum médico? O que pode se fazer nesse caso? Uma pergunta um tanto quanto complexa. Complexa. Mas eu trabalhei também no hospital de emergência próximo do hospital do aeroporto de Guarulhos, né? Tá. E algumas vezes a gente tinha que se preparar para isso. Primeira coisa e mais importante, esse paciente ele se trata de um paciente grave, até que se prove o contrário. Então ele precisa que algumas medidas sejam realizadas. Como é que se ele está respirando normalmente, se ele não tem nenhum tipo de obstrução na cavidade oral, que vai fazer com que exista ainda uma dificuldade maior para ele respirar. Uhum. Tudo isso pode ser visto ali, naquele momento. Desobstruir essa dificuldade, deixar ele num lugar o mais deitado possível, em decúbito, né? Deitado possível, para que ele fique em repouso nesse momento inicial. E aí eu reforço a seguinte questão. Esse avião ele vai estar a caminho de algum lugar. Esse lugar precisa ser avisado o quanto antes. Por quê? A maioria dos AVCs ele vai evoluir de forma estável.
ele não vai apresentar grandes alterações de sinais vitais. Ele vai seguir estável. Então, a gente tem até 4 horas e meia para executar esse tratamento e quebrar essa obstrução nesse fluxo, nessa árvore vascular. Ou seja, esse paciente, esse avião muitas vezes tendo a possibilidade de mudar essa rota, ir para algum lugar que tenha um serviço de emergência que possa receber esse paciente e executar esse atendimento de forma mais completa. Isso ainda tem um motivo mais importante, né? Até fazer um exame de imagem do crânio desse paciente, a gente não sabe se é um isquêmico ou se é um hemorrágico. E o tratamento muda completamente. Então, até chegar nesse ponto, a gente precisa apenas manter ele estável para que chegue nessa ajuda. Isso sem contar também, muitas vezes, avaliar como é que está o ritmo cardíaco desse paciente, porque muitas vezes esses aviões eles têm esses dispositivos. Então, existem algumas coisas para fazer, mas nada muito específico ainda para o AVC. Queria te fazer uma pergunta agora, mas eu gostaria até que você frisasse novamente depois pra gente os sintomas, né? Quais são os sintomas, porque eu acho que é importante todos nós estarmos atentos a todos os sintomas, né? E o quanto antes ir para um hospital, né? Para ver o que está acontecendo e tal. A fala, a dificuldade na fala. A pessoa começa a ter um AVC e aí ela começa... Porque às vezes a gente está tão, né, com muitas tribulações no nosso dia a dia, a gente não consegue identificar certas dificuldades na fala. Qual é o nível de dificuldade? É uma confusão nas palavras? É realmente a dicção que falha? Fala-se a palavra errada? Que nível que é essa dificuldade na fala? Essa dificuldade, a maioria das vezes, uma palavra que não pode ser esquecida, é súbito. Então, é um paciente que está bem, está conversando, está de repente conversando com a família sobre a novela, está fazendo uma refeição, e aí ela está conversando de forma clara, de forma com um nexo, né, junto com outro familiar. E de repente ela passa a ter dificuldade para se expressar. Por exemplo, então eu estou na sala e eu começo a emitir sons e palavras que a pessoa que está comigo não consegue entender. Simples assim. Ou ela simplesmente troca o assunto, né? A gente está falando de repente de política e ela começa de repente a falar de forma desconexa de esporte, de futebol, coisas completamente que não fazem relação. Isso pode ser um AVC. A dificuldade que a paciente pode ter muitas vezes para nomear. Passa para mim esse objeto, ela esquece, ela não consegue falar colher, que é uma coisa que ela sempre soube, que todo mundo sabe que é uma colher. Ela não consegue falar o nome, ela tem dificuldade para nomear. Nesse momento, seria importante verificar se ela de repente não tem dificuldade com outros objetos também. Poxa, a colher ela não conseguiu nomear, mas e o copo? Será que ela consegue? O que é isso aqui? O que é esse outro objeto? Se esse paciente muitas vezes apresenta dificuldades com nomear outros objetos, também pode ser um acidente vascular. E isso, para nomear objetos, para repetir palavras, é por isso que o SAMU, inclusive, ele ajuda muito. É muito importante realmente a gente voltar nesse assunto, a população saber disso e ter na ponta da língua. O SAMU, para ajudar a população, até fez uma regrinha mnemônica mostrando o seguinte: o S de sorria, pedindo para o paciente sorrir. Se ele não consegue sorrir ou se ele sorri de forma assimétrica, com desvio da boca, isso pode ser um sinal de um AVC. Se ele, aí ele pede para abraçar. Se ele não consegue abraçar porque um dos braços não levanta, essa dificuldade também pode se tratar de um AVC. E pede para ele cantar uma música. Então, nesse momento, pedir para cantar uma música parece simples, mas passa por uma série de etapas e locais do nosso cérebro, né? Primeira coisa, ele tem que entender que a gente está pedindo para ele cantar uma música. Segundo, ele tem que pensar numa música. Terceiro, ele tem que entender qual é o ritmo que ele vai cantar essa música. E por último, ele vai cantar. Então, se ele passar por essas etapas todas, dificilmente existe alguma alteração ali na fala. Mas lembrando que um desses 3 alterados, o paciente já tem 62% de chance de ser um AVC. Então, a gente não precisa nem de todos eles, né? E só para completar e deixar claro, né? Através de poucas palavras, alteração na fala, alteração na força, alteração na sensibilidade, alteração na coordenação, dor de cabeça e tontura não habituais. Esses são os principais sintomas do AVC. Entendi. Nesse momento que a pessoa, por exemplo, está, né, com essa dificuldade na força ou na fala,
Ela sente alguma dor? Uma pergunta muito frequente dos pacientes e técnicos que a gente acaba treinando. Imensa maioria das vezes não tem dor. Nada. O AVC e dor de cabeça é uma associação muito difícil. O isquêmico, né? Lembrando que no hemorrágico isso já se inverte. Uma das principais queixas vai ser a associação com a dor de cabeça. E no caso hemorrágico, você acha que ele é o mais fatal? Ele é o mais difícil, assim, de resolver nos casos que acontecem? Sim. Sim, porque dentro do acidente vascular hemorrágico, não sofre só a área que teve o sangramento. Sofre também todo o restante do parênquima, dependendo da quantidade de sangue que se exteriorizou. Entendi. Então é diferente do acidente vascular isquêmico, onde você tem aquela pequena área, né, que está sem o suprimento sanguíneo e que é somente aquela área que está sofrendo, salvo nas lesões grandes, né, que também podem acontecer. Agora, quando você tem o sangramento, ele exterioriza, ele aumenta aquela pressão dentro do crânio e faz com que o restante do parênquima cerebral também sofra. Nossa, bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas é importante, né, a gente ficar atento aí, porque como você pode ver, existem dois tipos. Um tipo não tem dor nenhuma, você pode ter dificuldade na fala, perda na força, você pode estar tendo, às vezes, um AVC e pode não perceber, né? A outra já é um pouco mais complexa, mas independente de qualquer coisa, se você sentir algum desses sintomas aí, você já procura no hospital, né? Liga lá no 192, né? 192. E aí já procura socorro aí para não deixar, porque quanto antes você for socorrido, mais você vai ter solução aí no seu caso, tá bom? Doutor, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser fazer uma consulta com você, quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode deixar os seus contatos, por gentileza? Ótimo. Vou deixar o telefone, são 3530 3230 ou 2737 6920, ambos DDD 11. Tá, você tem Instagram, rede social? Tenho. Quiser passar também? DR Paulo Nakano, tá? NAKANO. Pode seguir que de tempo em tempo a gente adiciona algumas coisas lá da parte de informação para os pacientes. Legal, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Volte sempre.